O que parecia ser apenas uma coisa de filme de ficção científica se torna realidade. Pois é, doutor, você não sabe o que eu estou falando, os hospitais com robôs finalmente se tornaram realidade. Começando, é claro, na China, que vai começar a implementar um hospital robô com capacidade de atender milhares de pacientes em poucos dias. Tudo isso, é claro, com base na inteligência artificial, que é o tema dos últimos 2 anos que vem ganhando o mundo, né? Começou, claro, com aquela aplicação pequena do ChatGPT, em pouco mais de 2 anos cresce para esse patamar, de a gente ver robôs roubando o emprego de médicos. Para situar todos vocês nesse assunto, eu vou mostrar aqui a matéria, sai no The News, na edição de 22 de janeiro de 2025. The News, que é uma newsletter que é muito boa de se acompanhar, fica ali. E a gente vai destrinchar aqui como é que isso pode impactar na medicina daqui para frente, para quem está seguindo a carreira hoje. E, consequentemente, na vida financeira de vocês, que é principalmente o tema principal. Então, esse aqui é o Agent Hospital, que é um hospital que vai ser operado por 14 médicos e 4 enfermeiros robôs. Vai ter a capacidade de atender 3.000 pacientes por dia, com a suposta taxa de precisão de 93%. Primeiro ponto que a gente precisa declarar aqui é que tudo que vem da China, principalmente relacionado à tecnologia, a gente tem sempre que olhar com o pé um pouco atrás. Isso porque a China, naturalmente, é um país com menos transparência do que o Ocidente e que muitas vezes eles já têm um histórico de divulgar informações sobre avanços tecnológicos um pouco, digamos assim, exagerados, né, para aumentar um pouco a propaganda, né, do sucesso do regime deles, tá bom? Então, primeiro, a gente sempre, né, engolir tudo que eles passam pra gente com um pouco de grão de sal, digamos assim, né? Mas ainda assim, parece que realmente a gente tem uma realidade batendo na porta. Porque, independentemente de ser na China ou não, o que a gente vê são muitos casos de uso da inteligência artificial no nosso dia a dia na área médica. Primeiro ponto que eu gosto de destacar é sempre a especialidade da radiologia, onde muitos programas de IA já começam a ter a precisão, inclusive, acima dos médicos radiologistas. Alguns anos atrás, eu cheguei a ler um livro, que eu vou colocar aqui na tela, que o que ele mostrava pra gente na época, né? Isso foi em 2019. Você vê como em 4 ou 5 anos as coisas já mudam muito rápido. Ele mostrava pra gente que a IA ela já tinha uma certa facilidade com a área de radiologia na parte de identificar padrões. Só que quando a imagem fugia um pouco do padrão, a IA já era falha em identificar. Hoje já não é mais realidade. Mesmo em diagnósticos um pouco mais raros, a IA ela já tem uma precisão, inclusive semelhante à dos humanos. E sem falar em outras aplicações básicas do dia a dia, que inclusive hoje servem de ferramentas para os médicos, né? Muitas IAs que os médicos hoje em dia utilizam ali nos plantões, nas consultas, para auxiliar eles em diagnósticos e em dúvidas corriqueiras. Então, a pergunta é, até que ponto a IA ela vai ser um auxílio e quando que ela pode passar a ser um risco realmente para a profissão médica? O primeiro ponto, pessoal, que eu gosto de destacar é que hoje a inteligência artificial, ela tá pra gente, assim como a internet esteve para o ano de 1995, 96. A gente está realmente no estágio inicial dessa revolução tecnológica. A gente tem que ter consciência disso. E por mais que pareça muito distante de um período onde realmente a IA substitua empregos, ainda mais empregos tão qualificados como na medicina, para a gente tem que lembrar que, primeiro, isso é do interesse dos hospitais, isso é do interesse dos empregadores, que vão economizar muito com a ferramenta que é escalável do que com um profissional que hoje é caro, tá? Então é do interesse das empresas, principalmente as grandes corporações, haver essa substituição. E haver interesse econômico, vai haver muito investimento nos próximos anos. Lembrando, a IA ela só tem 2, 3 anos aí que veio a público. E a gente já chegou nesse estágio atual de evolução que é muito rápida. Então eu fico pensando, o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Se ela tiver um crescimento minimamente parecido com o que a internet teve, a gente chega nesse cenário sim de substituição de emprego. Então o caminho principal hoje é a gente aproveitar enquanto a IA ainda é uma aliada. E a gente pode utilizar ela para fazer nosso trabalho melhor, a se organizar financeiramente, por aí vai. Vou dar um exemplo para você. Outro dia apareceu para mim, né, um patrocinado no Instagram de um IA onde você digita rapidamente no WhatsApp, né? Ah, eu gastei tanto no iFood, R$ 24 ou R$ 50. Você só digita iFood R$ 50. E essa IA, ela ajuda você a classificar todas as suas despesas assim. Todo gasto que você faz, você manda uma mensagenzinha rápida para essa IA e no final do mês ela te entrega uma tabela personalizada, por aí vai. A gente está inclusive implementando aqui na empresa. Então é o tipo de solução que te ajuda hoje a ganhar mais, a poupar mais, a investir melhor, por aí vai. Então a gente tem que aproveitar esse momento atual justamente para isso, para avançar no nosso patrimônio enquanto a gente ainda pode, porque a gente não sabe como é que vai ser o mundo amanhã. Enquanto isso, a gente investir também no futuro, tá bom? Então é usar essas ferramentas para poupar mais e investir melhor. E além disso, na hora de investir, a gente ter essa consciência de que a IA vai ser o que a internet foi há 3 décadas atrás. E também fazer esse tipo de investimento que vai fazer com que o nosso patrimônio cresça antes que nossa renda possivelmente seja afetada. Indo para a parte das ferramentas em si, além dessas ferramentas corriqueiras, como eu comentei, né, da IA de organização financeira, você pode até mesmo usar o chat GPT para esse tipo de finalidade, também a gente percebe que as IAs são utilizadas inclusive nos hospitais hoje em dia. Por exemplo, a IBM Watson é uma IA que é utilizada já há praticamente ali 8 anos, né, por hospitais em São Paulo, também aqui no Rio Grande do Sul, principalmente para identificar
tendências ali na oncologia, analisar grandes volumes de dados. Então a gente utilizar também esse tipo de situação, assim como quem tem mais recurso utiliza há vários anos. Hoje, já que ficou acessível a IA para a gente usar ao nosso favor também. Porque o ponto principal é isso, é que isso deixou de ser algo exclusivo de grandes hospitais, grandes empresas, passou a ser uma ferramenta, né, que pode potencializar nossa produtividade no dia a dia. Então, é hora da gente realmente aproveitar. Inclusive, né, se está nos seus planos de utilizar ferramentas do tipo para poupar mais, para investir melhor, eu recomendo esse nosso vídeo aqui que a gente postou no canal faz alguns meses, justamente sobre o passo a passo que você deve seguir para começar a investir hoje. Porque a tendência é o mundo mudar muito nos próximos anos e a tecnologia ocupar cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Então, quem hoje investe em negócios, em empreendimentos que se beneficiem dessa revolução tecnológica vai acabar realmente tendo uma proteção muito maior, né, quando a gente, obviamente, quando a gente passar para essa revolução no nosso dia a dia, tá bom? Mas falando de uma perspectiva mais otimista, eu acho que pode realmente proteger um pouquinho mais o cenário aqui no Brasil é principalmente nossa burocracia. Porque na prática a gente é um país onde o lobby, onde a influência acaba diminuindo bastante a eficiência adoçando novas tecnologias. Então eu penso muito o seguinte, a China ela tem essa abordagem de sempre forçar muito a inovação. Nos Estados Unidos a inovação ela é aceitada naturalmente, porque as empresas buscam sempre maximizar lucro. E no Brasil, por mais que vai existir uma pressão de hospitais, planos de saúde, para implementar cada vez mais IAs, às vezes não substituindo o médico por completo, mas boa parte das funções, e com isso a remuneração do médico diminui. Então, apesar de existir essa pressão privada, mas na prática as instituições, como por exemplo o Conselho Federal de Medicina, como por exemplo até mesmo os sindicatos, acabam realmente freando bastante esse tipo de inovação. Uma área que eu sempre pensei que ia adotar IA muito mais rápido do que a medicina é, por exemplo, o direito, né? E a gente vê que até hoje, né, para analisar processos, para decisões judiciais, até hoje não houve um avanço significativo nessa área aqui no Brasil, por mais que seja uma área que seja muito mais ineficiente do que a medicina. Então eu sempre penso sobre essa ótica também, que acaba que o atraso do Brasil pode acabar servindo para garantir mais alguns anos realmente de tranquilidade nessa profissão, tá bom? Mas não dá para confiar para sempre. Então, busca sempre proteger seu patrimônio, crescer ele enquanto é possível. E por fim, já que a gente está falando de inovação por aqui, eu vou deixar duas recomendações de vídeo para você. Se você quer continuar um pouquinho nesse tema de inovação, de adotar novas tecnologias, de investimento, eu vou sugerir esse vídeo aqui sobre o Bitcoin e as criptomoedas e por que aqui na empresa a gente sempre olha com um pouquinho de desconfiança para esse tipo de inovação específico. E também vou deixar de novo aqui esse outro vídeo aqui sobre planejamento de investimentos e quando que você pode atingir o chamado milhão, que já te garantiria ali uma renda mensal que daria certo conforto na aposentadoria, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.